Olá, hoje, segunda-feira, 29 de abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro disse em Ribeirão Preto que quem matar em defesa da propriedade privada não vai ser punido. A gente mostra já já o discurso de Bolsonaro e você vai ver ainda. Os 45 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. O parlamento discute reforma trabalhista para marcar o Dia Mundial das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A quimioterapia e o autoconhecimento no tratamento e prevenção do câncer de mama. Organizações de profissionais da educação do Estado reivindicam mais investimentos e qualificação de professores. A mudança no calendário escolar paulista é analisada pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O presidente Jair Bolsonaro defendeu que ninguém deve ser punido caso cometa crime em defesa da propriedade e da própria vida. Essa declaração foi durante o discurso de abertura do AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Esse evento reúne produtores rurais e a indústria agropecuária. No dia de ontem, estive por 1h30 aproximadamente com o presidente da Câmara, na minha residência, discutindo vários assuntos, vários. E a questão do agronegócio entrou na pauta. Semana que vem, ele vai botar em pauta na Câmara um projeto de lei que visa fazer com que a posse de arma de fogo para o produtor rural seja utilizada em todo o perímetro da sua propriedade. E também um projeto nosso, que será enviado à Câmara, vai dar o que falar, mas é uma maneira que nós temos de ajudar a combater a violência no campo, é fazer com que, ao se defender a sua propriedade privada ou a sua vida, o cidadão de bem entre no excludente de ilicitude, ou seja, ele responde, mas não tem punição. É a forma que nós temos que proceder, para que o outro lado, que temem desrespeitar a lei, temam vocês, temam o cidadão de bem, e não o contrário. A liberação no uso de armas, como defende o presidente, depende da aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado. A tramitação da proposta precisa ainda ser aprovada em 2 turnos. A Assembleia Legislativa homenageia os 45 anos da Revolução dos Cravos, o movimento que derrubou a ditadura em Portugal. O repórter Jorge Machado traz mais informações. A Revolução dos Cravos em Portugal completa 45 anos. A ditadura de Antônio Salazar caiu num 25 de abril de 1974, o dia da liberdade e do restabelecimento da democracia. E esse dia vai receber uma homenagem nesta Casa de Leis, uma sessão solene presidida pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT. Fale dessa homenagem, deputado. Bom, primeiro, ressaltar a importância desse fato histórico para Portugal, mas principalmente para a relação que tem Portugal com o Brasil. Por isso a gente vai fazer essa sessão solene. Neste momento em que o Brasil vive numa situação mais delicada, em que há o questionamento sobre a democracia, sobre valores. Portanto, tem uma importância fundamental a gente resgatar os valores de democracia, de liberdade, para os portugueses, mas também fazer esse paralelo com o Brasil, que vive um momento delicado com o governo federal, que questiona a propaganda na televisão, que tem uma postura mais à direita e mais conservadora, e nós queremos manter esse debate vivo para a sociedade brasileira e também para os portugueses que aqui vivem. Foram ao todo mais de 4 décadas de ditadura que só chegou ao fim com a Revolução dos Cravos, que derrubou o regime imposto por Salazar. Inspirado no fascismo italiano, Antônio de Oliveira Salazar tornou-se primeiro-ministro em 1932. Os portugueses sofreram censura, tortura e assassinatos. A população tomou as ruas em 25 de abril de 1974 e a pressão social derrubou o então presidente Marcelo Caetano, deposto do cargo. O nome Revolução dos Cravos veio da distribuição da flor pela população aos soldados rebeldes, em forma de agradecimento.
O impacto da reforma trabalhista na saúde do trabalhador foi discutida no parlamento. Esse encontro marca o dia 28 de abril, data mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. No Brasil, a cada minuto uma pessoa sofre um acidente de trabalho e que a cada 4 horas e meia uma pessoa morre no trabalho, ou seja, 6 pessoas mortas por dia. O país é o 4º colocado no ranking mundial de acidentes do trabalho. Não há nenhuma dúvida de que tanto a reforma trabalhista quanto a proposta, o projeto de reforma previdenciária, cobram ônus muito pesados da classe trabalhadora, particularmente na questão da saúde, porque ao desregulamentar jornadas, duração de jornadas, ao desregulamentar a proteção social, ao incentivar a terceirização, as condições de ambiente de trabalho pioram, e está comprovado, pioram, e as pessoas adoecem, as pessoas morrem, e os índices de suicídios também relacionados ao trabalho tendem a aumentar, como está aumentando, inclusive em categorias antigamente, vamos dizer assim, pouco prejudicadas pelas condições de trabalho, como é o caso dos bancários, por exemplo. O evento no Parlamento Paulista visa abrir uma ampla discussão da promoção no trabalho após as reformas feitas pelo governo federal. Parlamentares, entidades do setor e representantes do Ministério Público compareceram na Assembleia Legislativa para discutir o assunto. A iniciativa do evento foi do deputado Barba, do Partido dos Trabalhadores. Nós sabemos que os ataques aos direitos dos trabalhadores nesse último período é muito forte. Então, nós estamos construindo cada dia mais uma unidade entre as centrais sindicais para ir para a luta, e para a luta juntos. Então, a saúde do trabalhador e a seguridade social, ela está sofrendo muitos ataques constantemente e em todas as áreas, quer seja na área de saúde, de previdência, né, de assistência. E nós estamos juntos nessa, fazendo diversas atividades juntos para podermos fazer o enfrentamento com mais qualidade e com mais intensidade. O encontro discutiu o impacto da reforma trabalhista na saúde do trabalhador. Foi lembrado ainda que no dia 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente e doenças no trabalho. Termina o ciclo de palestras em referência ao mês de prevenção e combate a vários tipos de cegueira, o Abril Marrom. O prefeito da cidade de Santa Branca, no Vale do Paraíba, veio à Assembleia Legislativa participar de um ciclo de palestras no auditório Franco Montoro, pela prevenção à cegueira. A cidade enfrenta problemas no atendimento à população. Nós fazemos, em cada época, um mutirão, né, oftalmológico. E temos também os clínicos gerais, né, os médicos, que encaminham os pacientes que porventura têm algum problema oftalmológico para o AME, que é na cidade vizinha, em São José dos Campos. A população sente a necessidade de ter esse apoio na área oftalmológica, que é uma das áreas mais importantes da medicina, né? O tema deste ano para o Abril Marrom é glaucoma, uma doença que atinge os nervos dos olhos e que tem como principal causa a pressão intraocular. Com o tempo, o paciente perde o campo de visão e depois a visão completa. É uma doença que tem como causa fatores familiares, idade avançada, miopia, raça e apneia do sono. O glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, depois da catarata, e a primeira de causa irreversível. Segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado, 2,5 milhões de brasileiros perderam a visão por causa do glaucoma. De acordo com especialistas, ações de prevenção evitariam que 80% das pessoas perdessem a visão completamente. Geralmente a doença ela vai até certo estágio de uma maneira que você não percebe ela. E quando você começa a perceber, você procura um oftalmologista, muitas vezes você já está num estado avançado da doença que você não tem como combater ela. Você consegue, às vezes, fazer com que ela não avance, mas a pessoa já perdeu uma parte da visão ou já está no estado crítico. Então essa que é a ideia, você trazer a consciência para a população e, junto com a casa agora, todos os deputados que estão aqui na mesa hoje, poder fazer com que o governo junte a parceria
pública-privada para trazer essa conscientização e trazer um bem social, na realidade. Essa que é a ideia do projeto. Para este médico oftalmologista, é necessário investir em políticas públicas para combater a cegueira no Brasil. Hoje em dia, nós temos políticas públicas em saúde que, na sua grande maioria, são geridas pelo SUS, né? E na maioria das vezes, a população não consegue chegar ao médico oftalmologista. Esse é o grande desafio da política pública de saúde na área de oftalmologia, é fazer com que o cidadão chegue até o oftalmologista, que ele seja atendido e que sejam realizados os exames no seu tempo correto, na sua forma correta. Esse trajeto todo é muito difícil hoje em dia. O cidadão, para chegar no oftalmologista, ele precisa primeiro passar num clínico geral, depois ir ao oftalmologista e depois ir até os exames que são solicitados. Ou seja, esse trajeto todo é muito demorado e muitas vezes o paciente perde a visão nesse trajeto. Então, um oftalmologista na UBS já resolveria grande parte dos problemas. O Abril Marrom, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, teve apoio do Instituto Suel Abujanra e do deputado André do Prado, do PR. Nós sabemos hoje que existe uma fila muito grande em diversos municípios. Nós temos esse problema sério, que é a questão da especialidade da oftalmologia, né? Então, tem casos aí que as pessoas estão esperando 6 meses, 8 meses, chega a esperar 1 ano para uma consulta oftalmológica. Isso é incabível, é inaceitável, né? Então, nós estamos, através dessa campanha do mês de abril, que é o Abril Marrom, que é o combate à cegueira, nós vamos procurar desenvolver, divulgar mais e cobrar dos governos, seja do Estado, federal e dos municípios, né, uma atenção melhor nesse atendimento dessas milhares de pessoas que hoje não têm esse acesso. A quimioterapia foi o tema central da preparação de voluntárias para a prevenção do câncer. O curso realizado na Assembleia Legislativa abordou ainda o autoconhecimento. E o repórter Marcos Boemerade, ele esteve lá e acompanhou tudo de perto. A UNACAM, União de Apoio ao Combate ao Câncer de Mama, está realizando o 23º curso de preparação de mulheres voluntárias para a prevenção ao câncer de mama aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pela manhã, o grupo recebeu a enfermeira oncologista Cristina Ito, que falou sobre os cuidados sobre a quimioterapia. Fui convidada pela UNACAM, que faz esse trabalho belíssimo, tá, de capacitação de voluntários, para estar falando um pouquinho sobre os efeitos colaterais da quimio. E é uma oportunidade única, porque eu vejo que esse voluntário que a UNACAM capacita, ele vai estar muito perto do paciente. Então, é muito importante que ele saiba também como está orientando esse paciente que está recebendo o tratamento, tá? Em que momento ele tem que avisar o médico, porque muitas vezes é esse indivíduo voluntário, tá, que vai estar ao lado do paciente, mais tempo até do que o médico, ou mais tempo às vezes até que o próprio corpo de enfermagem. E quais foram os temas que você abordou? Olha, é muito rico porque a gente aborda uma série de temas que vai desde náusea, alopecia, a questão do cabelo, da autoimagem, da sexualidade do paciente, tá? A gente fala muito em termos clínicos também da questão clínica da baixa da imunidade, do cansaço e daquilo que esse indivíduo precisa saber que tem que estar reportando ao médico, que é importante em termos de dano clínico para ele. À tarde foi a vez da presidente da UNACAM. O tema foi sobre o autoconhecimento. Nós preparamos um material sobre o autoconhecimento. Um dos exercícios foi falar sobre o SWOT da vida, onde a gente identifica as qualidades, as oportunidades, as fraquezas de cada uma. A gente tem um trabalho com espelhos, onde elas se enxergam umas
com elas mesmas e preparamos uma planilha de metas, como a gente pode desenvolver as metas para chegar numa boa qualidade de vida, no que elas esperam para a vida delas. Enfim, é um trabalho mais interiorizado nesse momento da voluntária, para ela se conhecer melhor, para poder cuidar do outro. As aulas sempre às segundas-feiras, das 10 às 4h30 da tarde, vão até o dia 1º de julho, aqui no plenário José Bonifácio. Na próxima segunda-feira, dia 6, a aula será aberta ao público em geral. Mais investimentos na educação. A reivindicação continua em primeiro lugar na lista de sindicatos e associações representantes das escolas estaduais de São Paulo. Durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa, os representantes da rede paulista e o deputado Carlos Gianazzi também reclamaram da falta de qualificação dos professores, a ausência de algumas disciplinas consideradas fundamentais e também da dificuldade de inclusão dos alunos. O encontro aconteceu no plenário Tiradentes. Reuniu representantes do Conselho Tutelar e entidades ligadas à área da educação. Considerações foram feitas sobre cada um dos temas discutidos. São pontos fundamentais: a precarização estrutural e a exclusão da educação pública, a questão da manutenção dos fretados e do passe livre estudantil, por exemplo, em São Bernardo estamos tendo uns problemas, e o problema da inclusão, que também é um tema extremamente importante e as políticas públicas nem sempre têm dado conta da necessidade e, portanto, têm avançado na precarização dessas temáticas fundamentais para a educação pública de uma maneira geral. A filosofia, a partir de 2008, com a lei federal, ela garantiu essa inclusão no currículo do ensino médio. Nós também lutamos para o ensino fundamental. Vem uma lei, um projeto de lei, e simplesmente desobriga, muda o artigo, até foi considerado inconstitucional, retirando a obrigatoriedade não só da filosofia da sociologia, mas também, principalmente das humanas. A educação inclusiva foi um dos assuntos mais debatidos durante o encontro. Hoje eu não tenho capacitação para os professores. Muitos professores nunca ouviram falar de autismo, de deficiência intelectual e estão recebendo esses alunos na escola sem saber o que fazer com eles. Eu não tenho material adaptado e, principalmente, eu preciso de um professor de apoio que fique com essa criança e dê condições para ela se desenvolver de igual maneira em relação aos outros alunos. E no Estado, infelizmente, isso não existe, apesar de ser lei. Não existe punição para o Estado. A gente, como cidadão, qualquer coisa errada que a gente faz, a gente é punido, a gente é multado e o Estado não. Então, assim, o Estado ele precisa sair da zona de conforto dele. Falta também a contratação de mais mediadores, Na verdade, devia ser um professor de apoio. Na verdade, deveria ser assim. Esse professor que a gente teria ajuda para os professores da sala de aula para incluir essas crianças com deficiência. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ressaltou os temas discutidos durante o encontro. Ao final da audiência pública, os encaminhamentos foram definidos. Queremos que o governo do Estado de São Paulo, que o governador possa apresentar um plano para que tire a escola pública do sucateamento que se encontra hoje. Nós temos escolas absolutamente de latinhas, abandonadas, escolas que não têm o menor sentido num estado rico como São Paulo continuar ainda esse tipo de escola, esse tipo de espaço que compromete a aprendizagem, de um lado, dos alunos e também compromete o ensino dos professores. O Estado nem respeita a lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, a Lei 15.830, que garante um número máximo de alunos, no máximo de 20 alunos em salas com matrículas de alunos deficientes. Nós temos também a questão da estrutura, a precarização estrutural e material das escolas, que estão totalmente abandonadas. A FDE não faz reformas nas escolas, quadras descobertas, salas quebradas, não há reforma, não há investimento nas reformas, na infraestrutura das nossas escolas. E o processo de exclusão, que é feito
pelo sistema educacional do Estado de São Paulo, principalmente na área do ensino médio. O que pode ser feito? Tem que ter mais investimento, a Secretaria da Educação tem que construir políticas públicas nessa direção, mas, sobretudo, tem que aumentar o financiamento da educação. Um grupo de estudantes do Brasil e do exterior se reuniu aqui na Assembleia Legislativa com a deputada Érica Malunguinho do PSOL. A parlamentar é fundadora de um quilombo que tem como objetivo melhorar a produção artística e intelectual na capital paulista. O debate que reuniu estudantes de São Paulo e do exterior aconteceu no plenário Dom Pedro I na Alesp. Natália é estudante de Ciência Política da USP e está escrevendo para uma revista científica sobre o mandato da deputada. A gente quer pensar justamente a renovação institucional que a ideia de uma mandata quilomba pode trazer. Como a representatividade, o quilombo podem estar junto, como essa ideia que é, na verdade, ancestral, pode, enfim, trazer uma renovação para a política que é tão necessária no dia de hoje. Há 4 anos, o Atfane desenvolve uma pesquisa de doutorado sobre os movimentos negros LGBTs no Brasil e nos Estados Unidos. Para ele, conhecer de perto o mandato da deputada Érica Malunguinho do PSOL é fundamental na sua pesquisa. Eu acho que é muito importante ela sendo a primeira mulher negra trans para ser uma deputada no Brasil. Então, o mandato dela é muito importante para entender no mundo inteiro como é que as pessoas negras LGBTs estão resistindo dentro de sociedades opressivas. Érica Malunguinho é pernambucana, mas já mora em São Paulo há 18 anos. A deputada é criadora da Aparelha Luzia, um quilombo urbano criado para fomentar a produção artística e intelectual na capital de São Paulo. Ela também defende o diálogo entre os jovens como forma de tornar a sociedade mais justa. Ninguém melhor do que os estudantes e essa sociedade, né, a comunidade estudantil organizada para pensar também sobre isso e pensar não só em termos de Assembleia Legislativa, via esse mandato, mas também pensar um projeto de educação para o país, né, questões, demanda das universidades e do acesso e permanência nas universidades, que são pautas essenciais, que essa CPI deveria tratar, na verdade, mas enfim, por enquanto ainda temos que lidar com outras demandas, mas espero que esse seja um passo posterior. Quando as pessoas me colocam nesse lugar, né, e dizem, parece que a pauta e a discussão é apenas sobre as identidades que me compõem. Na verdade, essas identidades que me compõem, elas servem para a gente entender aonde estão os limites, né, da compreensão do mundo sobre o outro, sobre a diversidade, sobre a multiplicidade, sobre a real vida em sociedade. Então, essas minhas identidades dizem sobre isso, mas não é só sobre isso que estamos falando. Nós estamos aqui para disputar a sociedade, disputar um projeto político e é para muito além de todas as determinações. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, para conversar sobre as alterações anunciadas na última sexta-feira no calendário escolar da rede estadual. Vamos rever agora essas alterações. Com as mudanças, haverá recessos de uma semana ao final do primeiro bimestre, no mês de abril, e do terceiro bimestre, em outubro. Assim, alunos e professores vão ter pausas no final de todos os bimestres. Ao final do segundo e do quarto, as férias estão mantidas. O calendário fica assim. O início do ano letivo será em 3 de fevereiro. O recesso no primeiro semestre é de uma semana em abril. As férias de inverno, 2 semanas, em julho. Recesso no segundo semestre, 1 semana em outubro. Final do ano letivo, 22 de dezembro. Férias de verão, 30 dias entre dezembro e janeiro. De acordo com o governador João Dória, com a apresentação do novo calendário com 8 meses de antecedência, será possível a implementação e os ajustes necessários. Esse tipo de medida ele precede necessariamente de uma consulta pública, não somente de uma deliberação do chefe do executivo, para que seja cumprido, porque submete-se não só os funcionários públicos, mas toda a sociedade. Nós temos que esperar para ver o que vai dar, para ver se realmente foi uma proposta que vale a pena. Da minha parte, eu acho que até pode ser uma coisa de você descansar mais um pouco, até ter um tempo maior de estudo, de você ser um pouco mais quebrada esses recessos, mas eu acho que realmente é você sentar com os pais, com os alunos e saber a opinião deles
eu acho que seria melhor se você perguntasse a opinião de todos e quem sabe chegar num consenso melhor. Porque também tem que perguntar para os alunos, não só para os pais, né? Tem que ver também o que a garotada prefere, se um mês de férias, se menos. Porque quando acontecia as férias, a gente ia tirar esse tempo para se divertir, para brincar, para correr. Além de reorganizar as atividades dos docentes, o governo quer garantir um incremento no turismo, com os 2 novos recessos em abril e outubro. Com as alterações no calendário, alunos e professores também devem ganhar fôlego para manter o ritmo dos estudos sem comprometer os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Olha, o deputado Carlos Gianazzi conhece muito bem a educação de dentro, né, deputado Gianazzi, da sala de aula antes, né, de ser aqui parlamentar, antes de estar aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria agradecer a sua presença em nossos estúdios aqui no Jornal da Assembleia de hoje. O projeto pegou os pais, alunos e profissionais, acho que meio aí de surpresa, né, deputado? O senhor já teve a possibilidade de analisar melhor essa mudança? Olha, sim, Sérgio, eu, na verdade, conheço bem a educação, porque eu sou professor e diretor de escola, e não quero falar aqui como deputado, mas como professor, como diretor de escola pública, que conhece o chão da escola. Olha, essa proposta é uma excrescência, essa proposta ela é um marketing de 5ª categoria do governador Dória. Como ele não tem nenhuma proposta para a educação, para melhorar a qualidade de ensino, para acabar com a superlotação de salas, com a violência nas escolas, com a falta de estrutura das escolas, que as escolas estão caindo aos pedaços. Nós temos escolas de lata no estado de São Paulo, mais de 100 escolas de lata, escolas sem quadras para as aulas de educação física. Então ele tem que se preocupar com a questão da universalização do acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio. Tem tantas coisas para o governador se preocupar e apresentar propostas para solucionar os graves problemas da educação do estado de São Paulo. Ele inventou esse bode na sala que ele vai colocar. Isso não resolve nada, isso não tem nenhuma vantagem pedagógica, social. Isso é uma excrescência total que está sendo esse projeto, essa proposta é repudiada veementemente pelos professores, pelos profissionais da educação, pelas entidades que representam os servidores e pela comunidade também. É um absurdo isso, é uma excrescência essa proposta de férias picadas, parceladas na rede estadual de ensino e vai prejudicar muito também, além dos alunos serem prejudicados, os professores serão duramente prejudicados, Sérgio, porque os professores acumulam cargo. O professor, para sobreviver no estado de São Paulo, como ele ganha muito mal, o salário dele é um salário muito baixo, ele trabalha normalmente em outra rede de ensino. Ele tem um cargo na prefeitura ou na rede particular. Então, ele fica de férias no estado, mas não fica na rede particular, mas não fica na prefeitura ou de São Paulo, ou de Diadema, ou de uma prefeitura no interior. É um absurdo, ele vai prejudicar mais ainda os professores. Eu ia fazer essa pergunta, mas o senhor já emendou tudo, né? E, de fato, né, prejudicar alunos e professores, né, os alunos dentro da sala de aula, porque não vão ter professores para dar aula, os professores que não conseguem, né, ter uma outra atividade, conseguir dar aula, por exemplo, numa escola pública e particular, né? A que ponto isso, né, o senhor já falou de prejudicar tanto aluno como professores, né? Até que ponto isso pode gerar um problema maior ainda dentro vai atrapalhar muito o acúmulo de cargo dos professores, vai atrapalhar bastante também a vida dos profissionais do quadro de apoio escolar, que serão prejudicados, né? E não vai resolver uma questão pedagógica, não vai resolver porque não tem proposta nenhuma, é uma proposta vazia, estéril, sem pé nem cabeça, e que nem foi debatida. Ele, no mínimo, se tivesse uma proposta coerente, séria, faria um debate, chamaria a POESP, a UDEMO, a PASE, a FUS, os sindicatos, as associações, as entidades representativas da educação, chamaria a comunidade escolar para debater, para apresentar a proposta. Mas é uma proposta marqueteira, né? Ele fez isso na prefeitura, né? E está fazendo também no estado. Eu diria que é um bode na sala. Isso não vai vigorar porque é impraticável na prática, no dia a dia, no cotidiano escolar, fazer essa divisão das férias. Agora, exatamente o que eu queria falar com o senhor agora. O governo fala, né, do tempo menor de férias de julho. Esse tempo incrementa o turismo dentro do estado. Agora, a oposição,
não é, deputado? Ela tem uma avaliação sobre o impacto, né? Por exemplo, na geração de emprego e também na arrecadação, o senhor acha? Não, acho que não interfere em nada. Eu acho que não vejo de onde ele tirou esses dados e que vai aumentar o turismo, vai melhorar o turismo. Eu acho pouco provável. Até porque os alunos da rede estadual, eles não têm acesso a esse turismo, né? São alunos da periferia no geral, alunos das camadas populares, então não tem muita influência. Normalmente os nossos alunos da rede pública de ensino, eles não têm condições econômicas de viajar, de sair do bairro, estão presos, ilhados na periferia, uma periferia que não oferece a eles equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, oficinas culturais, nada disso existe na periferia, não só de São Paulo, mas das principais cidades, aqui principalmente na grande São Paulo, os nossos alunos estão totalmente abandonados à própria sorte. Né? Os nossos alunos da rede estadual de ensino, o único lugar que existe para eles é a escola estadual. E olha lá, entendeu? Então não tem sentido essa questão de vincular, fazer o vínculo com o turismo, é um absurdo total. O nosso tempo, deputado, infelizmente acabou. Nós tínhamos aí 5, 6 minutos de entrevista, mas eu queria agradecer a tua presença aqui no Jornal da Assembleia de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Sérgio. Ok, até uma próxima vez, deputado. Obrigado. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui, lembrando a você que pode também acompanhar a nossa programação pela internet através do YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá.